Graça e paz, irmãos. Boa noite aos irmãos. Quero primeiramente dar os parabéns para as mamães e dizer que vocês são especiais demais para nós, né? Ontem eu estava com o pastor Flávio, eu dizia para ele de como as mulheres elas são importantes para a gente, né? E a gente estava valorizando, e vocês, mães, nossa, a gente louva ao Senhor por vocês, tá bom? Seja cheio do Espírito Santo cada vez mais, é o que eu desejo para as irmãs, amém? Irmãos, eu quero que os irmãos abram no livro de João, capítulo 17. A gente está com a série, né, Unidade, e eu creio que o Senhor, Ele tem falado aos nossos corações, e Ele tem despertado a sua igreja, Ele tem nos direcionado, né? O Senhor tem usado a vida dos pastores, e Deus tem ali trabalhado nas nossas vidas, né? A gente falou sobre sacerdote há um tempo atrás, a gente falou sobre santidade, e agora o Senhor quer tratar conosco sobre unidade. E eu particularmente, irmãos, eu gosto muito desse tema, porque diz a respeito da gente viver em comunhão e viver, né, próximos uns dos outros. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus por fazer parte desse ministério, por fazer parte dessa igreja e por ter a minha vida, uma história aqui nessa igreja, porque foi através da unidade dos irmãos que o amor de Deus foi e tem sido derramado na minha vida através dos irmãos. E eu acredito que eu seja importante e a minha família seja importante para vocês. E talvez você aqui nessa noite, que entrou aqui nessa noite, talvez você não se ache importante para essa igreja. Eu repreendo esse espírito que lançou isso sobre a sua vida, porque você é importante para Jesus e importante para nós. Há um tempo atrás o nosso pastor ministrava aqui a respeito de que a nossa vida, ela é com o Senhor, né, e com os irmãos, ela é vertical e horizontal, e de fato é assim que nós temos que viver, irmãos. Nós temos que viver uma vida na presença do Senhor, tendo comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas nós precisamos aprender a ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos viver essa unidade que o Senhor quer que nós vivamos no meio do nosso meio. E o Espírito Santo de Deus, ele tem conduzido esses dias. O Espírito Santo de Deus, ele tem dado direcionamento. Os irmãos têm subido aqui, os irmãos têm ministrado na segunda-feira, têm ministrado aqui no altar a respeito sobre unidade, porque o que o Senhor ele está para fazer na nossa vida, Ele precisa que uma igreja esteja forte e com um só propósito e com uma só visão. E é exatamente isso que tem acontecido nesses dias. O Senhor ele tem nos colocado em ordem. Esses dias atrás o Stefano foi ministrar na nossa casa, no núcleo, e ele dizia do Deus que coloca as coisas em ordem, aquele que Deus que coloca as coisas no devido lugar. E o Senhor tem nos colocado no nosso devido lugar. O Senhor tem nos colocado como igreja, como corpo de Cristo. Então eu quero dizer isso para você hoje já, começando essa ministração, que você é importante para mim, e a minha família é importante para vocês. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa igreja. E o livro de João, capítulo 17, a gente sabe que é a oração sacerdotal, aonde ali o Senhor Jesus, ele ora ao Senhor, e ele fala ao Senhor ali da unidade que ele tem com o nosso Pai, da unidade que ele tem com o Espírito. E ali ele diz ali a respeito, um ensinamento para nós, de como nós deveríamos viver, de como nós temos que viver, unidos uns com os outros e unidos com o Senhor. Assim como o Pai e Ele era um, nós temos que ser um com o Senhor e uns para com os outros. E nós vamos aprender e temos aprendido durante esses dias, que nós devemos viver em união, amém? Eu queria ler com os irmãos João 17, a partir do verso 20, que diz assim: eu não rogo somente por esses, mas também por aquele que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça
que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a ele mesmo, como tens me amado a mim. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. Amém? O nosso Deus, ele é poderoso. Jesus, aqui ele diz a respeito de que nós temos que ser um, assim como o Senhor, e ele é um. E é interessante, irmãos, que quando começou essa série sobre unidade, a respeito de que a gente tem que aprender a conviver no meio da igreja, e a importância de sermos um corpo de Cristo, e a importância de estarmos sido inseridos no corpo de Cristo, e estamos vivendo dias maravilhosos na presença do Senhor como corpo de Cristo. Eu não tenho visto uma pessoa viver algo só sobrenatural, algo lindo da parte do Senhor. Eu tenho visto a igreja viver algo lindo da parte do Senhor. Não tem sido um só tratado, um só recebendo ali a palavra do Senhor, mas toda a igreja tem recebido a palavra do Senhor. E a gente, no nosso convívio, na nossa comunhão, a gente tem conversado entre nós de como Deus ele tem falado conosco, de como Deus tem nos aproximado uns dos outros. Eu não sei se você, irmãos, que foi no retiro foi assim, mas eu acredito que foi. Mas no retiro, irmãos, quantas pessoas que eu não era tão próximo, que eu acabei me aproximando. O Senhor, da sua forma, do seu jeito, ele tem nos aproximado uns dos outros, ele tem nos feito cada vez mais ser próximos uns dos outros e conhecer mais uns aos outros, porque esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que nós cada vez mais possamos cada vez mais viver em comunhão um com o outro, em viver em unidade no Senhor. Quando você tem uma intimidade com uma pessoa, irmãos, ali você tem a liberdade, irmãos, para talvez desabafar com ela, talvez você tenha liberdade ali de ministrar na vida dela, e ela vai ter a liberdade de ministrar na sua vida. Por isso que é muito bom que a gente esteja junto. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos aprender a viver em união, porque o Senhor Jesus ele tem algo lindo para as nossas vidas. E é interessante, irmãos, que durante todos esses dias eu tenho analisado, e eu não sei se vocês têm feito isso, mas eu tenho tentado ligar o que tem sido falado desde o começo do ano, e tem sido uma sequência, irmãos, e tem sido algo assim, bem alinhado da parte do Senhor. E eu lembro que no retiro, a nossa irmã Luene, ela ministrava que sem santidade não há intimidade. Não sei se os irmãos lembram. E essa semana eu estava no meu serviço, eu estava trabalhando lá sozinho numa fábrica, e eu comecei a analisar as palavras que têm sido ministradas, a palavra que o André ministrou aqui no domingo, a palavra que foi ministrada aqui na segunda-feira, e eu estava meditando na palavra do Senhor, e o Senhor começou a me dar uma palavra, começou a falar comigo, né, a respeito sobre isso, e eu comecei a lembrar da mensagem da Luene, que sem intimidade, sem santidade não há intimidade. E eu comecei a pensar, Senhor, sem intimidade, sem santidade eu não sou íntimo do Senhor. E se eu sou santo, eu sou íntimo do Senhor, então eu tenho que ser íntimo do meu irmão, eu tenho que ser íntimo da minha irmã, eu tenho que ser próximo dos meus irmãos, porque assim como eu posso chegar diante do Senhor, e o Senhor me conhecer e eu te conhecer mais, eu tenho que conhecer mais os meus irmãos. E ali eu meditando na palavra do Senhor, o pastor Gilmar, ele me manda uma mensagem dizendo: Juninho, você ministra no domingo a respeito de unidade. Irmãos, eu me arrepiei do pé à cabeça, porque eu dizia ali para o Senhor, ali no meu particular, falei: Senhor, eu não imaginava que eu fosse ministrar sobre isso. E eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor acabou de me dar uma ministração. Eu não sabia, e eu liguei, e o pastor disse para mim assim, falei: pastor, aconteceu isso. E o pastor disse: que bom que nós estamos na mesma direção. E é bom, irmãos, que a igreja viva na mesma direção. Esses dias, irmãos, a gente tem visto muitos irmãos passando por enfermidade. E de verdade, eu sou dessa igreja há um bom tempo. Eu não tinha visto tantos irmãos, sabe, sentir a dor do próximo como a gente tem sentido um dos outros. O Senhor tem nos levado a um nível de unidade, a um nível de intimidade, de que quando nós estamos festejando,
é bom, mas quando nós estamos vendo o nosso irmão passando por enfermidade, nós também sofremos com o nosso irmão. E meditando nessa palavra, né, nessas coisas que têm sido faladas aqui da parte do Senhor, eu foquei o meu pensamento na pregação da nossa irmã Luene, que sem santidade não há intimidade. E o Senhor, Ele me levou por uma palavra, irmãos, que está em Romanos capítulo 12, eu queria que os irmãos abrissem comigo. Romanos capítulo 12, verso 1, que diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. E eu já vou dar início a essa pregação. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos apresentar ao Senhor, nos oferecer ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo ao Senhor. A palavra de Deus, se a gente for entrar para os livros históricos lá para trás, no Antigo Testamento, diz que quando uma pessoa pecava, ela tinha que levar um cordeiro, ela tinha que levar o animal e entregar nas mãos do sacerdote. Uma vez que ele entregava ali aquele cordeiro para o sacerdote, ele não podia mais tomar, porque ele estava entregando a sua vida. E agora no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele diz: apresentai os vossos corpos, quando nós nos apresentamos na presença do Senhor, não tem como mais a gente voltar para trás, irmãos. Não tem como mais eu sair da vontade de Deus, porque eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando a minha vida como um sacrifício vivo ao Senhor. E é interessante, irmãos, que como a Luene ela disse, né? Sem intimidade, né, não há santidade. E aqui diz assim: e não viva conforme os padrões deste mundo, mas, né, deixe que Deus transforme pela renovação da vossa carne. Quando nós, irmãos, fomos enxertados na videira, quando nós somos ligados no corpo de Cristo através do seu sangue, nós temos livre acesso para entrar na presença do Senhor. E quando eu entro na presença do Senhor, já não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor que prevalece em mim. E o apóstolo Paulo ele continua: não andeis conforme os padrões deste mundo. No livro de João capítulo 17, o verso 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, quando nós apresentamos a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor, nós não temos mais que andar segundo os padrões do mundo, segundo o que o mundo tem pregado. E o que o mundo tem pregado hoje, irmãos, é inimizade. O que o mundo tem pregado hoje é você ser uma pessoa egoísta. Mas quando nós apresentamos o nosso corpo ao Senhor como sacrifício, e quando nós não andamos segundo os padrões desse mundo, mas segundo o padrão do Senhor, como diz aqui em João capítulo 17, verso 15, que nós não somos do mundo, nós não temos que andar como o mundo. O mundo diz, irmãos, que nós temos que viver a nossa vida e esquecer dos outros, mas Jesus ele fala totalmente ao contrário. E diz aqui, irmãos, que transformai-vos a vossa mente. Nós recebemos quando você entrega o seu corpo como sacrifício ao Senhor. Quando você não vive segundo os padrões do mundo, a sua mente é transformada pelo Senhor. E quando nós somos transformados pelo Senhor, então nós vamos experimentar qual seja a boa e a perfeita vontade de Deus. E sabe qual é a perfeita e a vontade de Deus para as nossas vidas? É que nós vivamos em união.
A vontade de Deus, Ele não nos chamou, irmãos, para apenas nós sermos salvos, não apenas para nos tirar do mundo, mas para que nós possamos viver em comunhão com os outros. O Senhor não nos chamou apenas, irmãos, para que eu venha aqui, eu estou bem, a minha casa está bem, não. Ele nos chamou. E a vontade de Deus é que eu tenha comunhão com os irmãos. E esse texto de Romanos 12, ele vai dizer a partir do versículo 3 em diante, diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Quando nós, irmãos, fomos chamados pelo Senhor, quando nós fomos assim transformados pela mente do Senhor, eu não posso mais, irmãos, viver segundo aquilo que eu achava. E eu não posso, irmãos, viver achando que eu sou melhor que os irmãos. Eu não posso achar que os irmãos são menores que eu. Pelo contrário, eu tenho que entender que se eu estou enxertado no Senhor, se eu estou ligado no corpo de Cristo agora, eu tenho que viver segundo a vontade dele. E a vontade dele, irmãos, é que eu sirva os irmãos. A vontade do Senhor é que eu esteja pronto para ajudar os irmãos. A vontade do Senhor é que a igreja viva em comunhão, em união, olhando para as dificuldades, para as adversidades que um e o outro passam. A palavra de Deus, eu tenho dito esses dias, que em Salmos 34, verso 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor tem nos livrado. Muitas são as nossas aflições, irmãos, mas o Senhor tem nos livrado porque a gente tem caminhado em um só propósito, em um só foco. A gente tem visto e tem escutado testemunhos, irmãos, de que nós temos orado e o Senhor tem alcançado com misericórdia. Nós temos orado e o Senhor tem respondido as orações. O Senhor tem nos feito, irmãos, em tempo de crise financeira, em tempo de situação difícil, o Senhor tem nos abençoado, porque a igreja do Senhor tem orado. Talvez, irmãos, você talvez se sinta sozinho, mas deixa eu te falar, existe uma igreja, você às vezes vê aqui os recados da semana, existe uma igreja orando por vocês, bênçãos que caem sobre a minha vida, que às vezes nem sou eu que estou orando, é o meu pastor, é os meus irmãos que têm orado por mim, porque nós estamos inseridos no corpo de Cristo, e nós como corpo de Cristo, nós somos membros, e os membros, eles sabem ajudar o outro membro. Uma mão, irmão, se uma mão estiver machucada, a mão esquerda vai trabalhar para ela. Se você estiver machucado, enfermo, se você estiver passando por uma dificuldade, a igreja vai ter sempre alguém ajudando, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, irmãos, é que nós viemos viver em união, venhamos a viver a vontade de Deus nas nossas vidas. E isso só acontece, irmãos, se eu estiver em intimidade com o Senhor, se eu estiver uma vida com o Senhor, se eu estiver rendendo a minha vida aos pés do Senhor, e o Senhor, Ele vem e coloca no meu coração: olha, vai lá ajudar aquela pessoa, ore por aquela pessoa. Você vai chegar naquela pessoa e você vai dizer: irmão, no que eu posso ser útil? Porque todos nós, irmãos, somos úteis uns para os outros, porque o Senhor Jesus, Ele diz aqui que nós somos membros uns dos outros. Em 1 Coríntios 2 vai dizer que nós somos corpo de Cristo, e ali vai colocar em detalhes, irmãos. Todos nós, irmãos, somos importantes uns para os outros. Se eu for aqui olhar todos os irmãos aqui de alguma forma, em algum momento da minha vida aqui nessa igreja, de alguma forma me abençoaram, e eu tenho certeza que de alguma forma eu te abençoei, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. A sua família é parte do corpo de Cristo. A sua família, se você está até aqui firme na presença do Senhor, é porque você faz parte do corpo de Cristo. E talvez, irmãos, eu quero dizer para você, talvez se você está se sentindo fora do corpo, irmãos, se aproxime do corpo. Se aproxime sabe, se você pegar hoje, quantos fizeram churrasco? Os irmãos estão fazendo churrasco ali. Se a gente pegar uma brasa daquela lá, um carvão, e colocar aqui fora, aqui longe da churrasqueira, essa brasa vai se apagar, irmãos. Sozinho a gente vai morrer. Mas quando a gente está próximos um dos outros,
a gente vai se aquecer e se ajudar. A gente vai fortalecer um ao outro. A gente vai poder entrar na intimidade. Quantos irmãos que a gente convive junto durante anos na igreja, e quando a gente vai se aproximando, eles vão contando ali os seus medos, os seus anseios, e você vai ali abençoando a vida deles, e eles vão abençoando a sua vida. Eles vão conhecendo as suas necessidades, e você vai conhecendo as necessidades dele, porque nós temos que ser uns com os outros. Nós precisamos, irmãos, aprender isso, a entender essa intimidade que o Senhor tem nos levado, uma intimidade com Ele, mas uma intimidade com o meu irmão. Eu não posso, irmãos, olhar e falar, eu só quero o Senhor, só quero o Senhor. Não, eu quero o Senhor, mas eu quero conviver com os meus irmãos. Eu quero a sua presença, Senhor, mas eu preciso da presença dos meus irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, antes que começasse essa série sobre unidade, há uns dias atrás, eu estava conversando com um irmão que está hoje sem ir na igreja. Não sei se é certa essa palavra. Uma pessoa desigrejada. Uma pessoa que há uns anos atrás, eu comparo eles como o irmão Cláudio e a irmã Lúcia. Sabe, um homem que ministrava a palavra com sabedoria, e uma irmã usada no louvor como a irmã Lúcia. Um homem que tocava um violão como o irmão Cláudio toca, mas que no decorrer do tempo não se sentiu mais fazendo parte do corpo e saiu fora da presença do Senhor e saiu da igreja. E esses dias eu estava conversando com ele antes de saber que Deus ia nos tratar a respeito de unidade. E eu dizia para ele, olha, você precisa voltar para o corpo de Cristo, você precisa voltar para ir uma igreja. E ele dizia, eu não preciso de igreja, eu não saí da presença do Senhor. Ir na igreja é para pessoas fracas. Você ouvir uma ministração, você precisar de um conselho de um pastor, você é uma pessoa fraca. Eu dizia, como assim o seu pai é pastor, o seu filho é pastor? Ele dizia, são pessoas fracas. E aquilo foi deixando triste o meu coração, porque uma pessoa que se afasta do corpo de Cristo, ela não se identifica mais como o corpo de Cristo. E isso, irmãos, deixou eu extremamente triste. Eu dizia para ele, falei, não, eu sou fraco mesmo. Eu dizia para ele, eu sou fraco mesmo. Eu sou uma pessoa totalmente fraca. Como eu preciso da igreja. Como eu preciso, tem dia, eu falei para ele assim, ó, tem dia que eu chego arrebentado, eu preciso que um irmão venha e me abrace. Tem dia que eu chego na igreja e eu preciso que alguém me dê um beijo. Igual o pastor João dá um beijo, igual o Jonatas dá um beijo na minha cabeça, todos os dias. Eu preciso. E a pessoa diz que igreja é lugar para pessoas fracas. E somos mesmo, irmão. Você e eu somos fracos. Eu sou fraco, irmão. Você é fraco. Mas quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, nós somos uma igreja forte. Nós ajudamos uns aos outros na sua fraqueza. E eu dizia para ele, falei, rapaz, eu tenho certeza que Deus vai mudar seu coração. E ele disse assim para mim, não precisa orar assim para mim não, irmão. Quem disse que eu perdi o relacionamento com Deus? Eu oro todos os dias com Deus. E ele disse assim para mim assim, pai, fala para mim então, versículos que falam que eu preciso viver na igreja. E eu ali fui falando alguns. E ele disse assim para mim assim, você, pastor Gilmar, pastor João, presbítero Henrique, vocês são os meus pastores, Donizete. Ele diz assim, você está sendo induzido pelo homem para usar esses textos, mas para mim não cola. Uma pessoa que sai fora da presença de Deus, uma pessoa que perde o fogo do Espírito Santo de Deus, ele não se identifica mais com o corpo. E é por isso, irmãos, que nós precisamos, irmãos, viver em comunhão. É por isso que nós precisamos ter a nossa vida com Deus. E eu repreendo, irmãos, na sua vida e na minha vida, esse espírito que diz assim, eu não preciso ir na igreja para ter um relacionamento com Deus. Eu preciso. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, sim. Nós precisamos, a palavra de Deus diz lá em Mateus, diz assim, entra no teu quarto e
teu quarto em secreto, teu Pai te vê e te recompensará. Mas a palavra de Deus, ela diz: leve aos santos a sua necessidade. A palavra de Deus em Salmos 34, ela diz que na comunhão o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Nós precisamos sim, irmãos, viver em comunhão uns com os outros. Nós precisamos. Eu faço parte do corpo de Cristo. Não tem como, irmãos, eu falar que eu vou estar na minha casa e eu faço parte do corpo de Cristo. Não tem como. Em Hebreus 10, 25, se não me falha a memória, diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns outros. Não deixe, irmãos, de estar no meio da igreja. Eu e a Letícia, a gente é apaixonado por igreja. Eu sou apaixonado por vidas, irmãos. Eu sou apaixonado por vidas e Deus sabe o que eu estou falando. Eu amo vidas. Eu amo. Uma das minhas orações, e eu falo aqui para os irmãos, que eu tenho pedido para o Senhor, é: Senhor, eu tenho recebido tanto do Senhor. Coloca vidas no meu caminho para que eu possa ministrar na vida delas. Para que elas entendam que tem um corpo. Para que elas entendam que tem um Deus que tem um corpo. E sabe, irmãos, como um corpo, nós somos diferentes. Eu e a Letícia, nós somos nós somos casados. A Letícia é totalmente diferente de mim. A Letícia, depois ela fala comigo, a Letícia tem uma chatice, e eu tenho uma chatice com a Letícia. Eu sou insuportável, cara. Se você conviver comigo, você vai dizer: Diniz, é muito chato. Só a Letícia para suportar. Nós somos assim, irmãos. Mas a gente tem aprendido no Senhor a suportar um ao outro, a dar suporte um para o outro. A gente tem aprendido a perdoar um ao outro. A gente tem aprendido, irmãos, a conviver com as limitações uns dos outros. Assim somos nós, irmãos. Vocês são totalmente diferentes de mim e uns dos outros. Tem coisas em nós que não é bom. Tem coisas em nós que não agradam um ao outro. Em algumas coisas, sem ser da parte do Senhor, porque isso não pode, mas em algumas coisas a gente pensa diferente. Mas a gente tem que aprender, irmãos, a suportar um ao outro em amor. A gente faz parte do corpo de Cristo. Você é importante para mim. Eu sou importante para você. Há um tempo atrás, uns dias atrás, eu falo por mim, tá? Falando por mim. Eu tive uma conversa com o meu pastor que machucou demais eu. Mas eu louvo a Deus porque ele me suportou, pastor. E ele tem me ensinado, e essa igreja tem ensinado a gente suportar uns aos outros. A gente tem que aprender, irmãos, que se você viver em comunhão comigo, você vai ver coisas que não são tão boas. Mas um dos frutos do Espírito é que a gente tem que ser longânimo. A gente tem que aprender a ter longanimidade. A gente tem que aprender a perdoar um ao outro. A gente tem que aprender a ajudar um ao outro. A gente tem que aprender, irmãos, a dar suporte um para o outro. A gente tem que aprender, irmãos, que quando alguém cai, a gente não tem que apontar o dedo: você caiu. A gente tem que ir lá e levantar ele. Irmão, vai dar certo. Sua família teve esse problema, mas a gente está aqui. Levanta, irmãos, a gente é um corpo. Não tem como, irmãos, a gente caminhar sem os pés. E a gente tem que dar suporte um para o outro. A gente tem que saber, irmãos, a perdoar um ao outro. Isso é algo que Deus tem trabalhado nas nossas vidas.
aprender a olhar um para o outro e dizer: irmãos, eu te perdoo. A Bíblia fala que se o inimigo, se alguém te pedir para você caminhar 1000 milhas, caminhe 2. Mas nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos irmãos. Eu lembro que uma vez eu estava na escola e a gente, como irmão, eu e o Patrick, a gente brigava bastante quando era criança. E eu lembro que a gente brigava, parecia que a gente não se gostava. Mas eu lembro que um dia, não é bonito, mas os irmãos vão entender na jeito que eu vou falar. Eu lembro que um dia um menino queria brigar com ele. Eu falei: meu irmão, o meu irmão não vai brigar não. Ele é minha família, ele é meu sangue. Irmãos, a gente é do sangue de Cristo. A gente tem que aprender a defender um ao outro. A gente tem que aprender a levantar a bandeira do Senhor na vida um do outro. A gente tem que aprender a viver em comunhão uns com os outros. Em Romanos 12, o Rafaelzinho leu aqui. Diz assim: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Ajude a suprir a necessidade dos santos. Pratique a hospitalidade. Nós precisamos, irmãos, ajudar uns aos outros nas tribulações. A gente precisa viver em comunhão, porque na comunhão você vai ajudar o irmão a orar. Na comunhão você vai oferecer a sua casa para o irmão. Irmão, vem aqui. Seja hóspede um dos outros, irmãos. Chame um irmão, chame a irmã, chame uma família para sentar na sua mesa, para comer, para se divertir, irmãos. E de repente para ajudar a curar o irmão. De repente para o irmão trazer uma cura para a sua família. Nós precisamos disso, irmãos. E é por isso que o Senhor ele tem nos levado a essa palavra, a esse tema, de que nós devemos viver em unidade. Porque quando nós estamos enxertados no Senhor, no corpo do Senhor, quando eu estou com dor aqui, nessa mão, ou eu machuco essa mão, a mão esquerda, ela não espera a mão dizer: mão esquerda, me ajuda. Automaticamente a gente leva a mão para sarar o sangue, o sangramento, quando eu corto essa mão. Eu vou dizer esse testemunho, irmãos, só para os irmãos entenderem, e os irmãos já ouviram várias vezes. Mas eu sou muito amigo do André e da Débora, muito. E eu lembro, irmãos, que há um tempo atrás, quando eu estava desempregado, eles foram na minha casa um dia, sem a gente pedir, sem a gente falar com eles, e eles levaram uma cesta básica. Eu não pedi para eles, mas quando a gente tem intimidade com o irmão, a gente não precisa esperar o irmão pedir para a gente sabe da necessidade do irmão. Quando você e eu entendemos que o Senhor quer que nós sejamos um, como o Pai, Ele é um. Eu não preciso, irmãos, que os irmãos me peçam para me ajudar. Ajude. Você vai ver um irmão desempregado. Observe esses dias de cantina. O irmão acaba o culto, vai embora. Se aproxima dele, irmãos. Talvez ele esteja passando por uma necessidade. E o Senhor está nos levando a ser hospedeiros. Chame ele para sua casa. Converse com ele. Porque Deus quer ajudar. Quer que você e eu venhamos a suprir a necessidade dele. Um corpo, um precisa do outro. Um junto com o outro. Não deixe, irmãos, o diabo lançar isso na sua cabeça. Eu vivo a minha vida, eu venho na igreja, vou embora, eu sou assim mesmo, eu tenho meu jeito. Cada um tem sua particularidade, lógico.
Mas o Senhor está nos chamando a termos intimidade um com o outro. Porque é na comunhão que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. É na comunhão que o Senhor libera a cura. É em uma conversa, irmãos. Eu tenho dito isso esses dias aí. O Senhor tem ministrado algo no meu coração, eu tenho falado em alguns lugares. As maiores transformações que a gente vê de uma pessoa foi numa conversa. Jesus, ele se assenta com uma mulher, e numa conversa ali ele traz a cura e a libertação para aquela mulher. Aqui na igreja, irmãos, é maravilhoso a gente viver aqui esse momento, mas a comunhão ela não tem que ser apenas neste momento. O Senhor quer nos levar muito mais. Se a gente for ver a igreja primitiva, eles viviam em comum, eles vendiam e repartiam, eles faziam culto um nas casas dos outros. E o Senhor tem nos chamado para isso, irmãos, para viver em unidade, para viver em comunhão. E eu digo para os irmãos, e eu falo para os irmãos: obrigado pela vida dos irmãos na minha vida. Obrigado por suportar minha família. Obrigado por ajudar a minha família em oração. Obrigado por demonstrar o amor de Cristo pela minha família. E eu espero que eu e a minha família esteja também, e que o Senhor me ajude, ajude a minha família a viver esse amor que Ele tem nos dado com os irmãos. Que essa comunhão que eu tenho tido com o Senhor, que eu possa ter com você, irmão, que você possa ter comigo, num só propósito, numa só visão, num só objetivo, caminhando unanimemente no repartir do pão. Que a gente possa, irmãos, viver esses dias e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Eu quero viver um nível na presença do Senhor. Mas eu quero estar junto com vocês, irmãos. Eu quero que vocês estejam comigo. Eu quero estar junto com vocês. Porque é isso que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor tem ministrado na nossa vida. Que nós venhamos a viver em comunhão, em união uns com os outros, num só propósito, para que os outros possam ver em nós Jesus Cristo. Porque é isso que Jesus disse na oração sacerdotal, que eles possam viver em união, que as pessoas possam ver nós, que as pessoas possam ver Jesus na nossa vida. Essa igreja, irmãos, ela é uma igreja que é conhecida pela Igreja do Amor. E ela não foi só conhecida, ela continua sendo a Igreja do Amor. Ela é a Igreja do Amor. É a igreja que, quando alguém sofre como Donizete, a família dele sofreu, todo mundo sofre. É a igreja que sofre quando o Edinho e a Vanessa sofreram com o Lucas. É a igreja que tem sofrido com a família da irmã Nilceia, porque nós estamos vivendo o amor de Deus. E o amor de Deus, ele tudo sofre, tudo crê e ele tudo espera. Que esse amor possa ser cada vez mais derramado nos nossos corações. Não se sinta, irmãos, fora do corpo. Não se sinta, irmãos, que você não faz parte dessa igreja. Você faz parte dessa igreja. E se tem alguém aqui, irmãos, que se sente fora, se sente rejeitado pela igreja, eu como obreiro, eu peço perdão para você, irmãos, se eu tenho falhado com você e não tenho visto a sua dor. Porque todos nós somos parte do corpo de Cristo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não sei se eu estourei o tempo, não sei, mas eu peço que você possa, irmãos, deixar Deus trabalhar isso na sua vida. Que você possa dizer: Senhor, eu quero ter mais intimidade. Eu quero viver mais unido com os meus irmãos.
Porque é bom, irmãos. É muito bom estar junto com os irmãos. É muito bom quando a gente, né, presbítero Henrique, a gente conversa. Eu converso com alguns irmãos, os irmãos conversam comigo, é tão gostoso. Quando alguém manda uma mensagem para mim, eu falo, poxa, tem alguém orando por mim, tem alguém dizendo sobre mim, dando testemunho sobre mim. E eu glorifico a Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém?